mas se der a gente brinca. Ela é do tipo tempestade na sua vida, eu tô te bloqueando em tudo, eu tenho medo de uma recaída. Olho pra ela e penso, tô desgraça linda, que Deus me livre, mas se der a gente brinca. Ela é do tipo tempestade na sua vida, eu tô te bloqueando em tudo, eu tenho medo de uma recaída, de uma recaída. Bom, gente, então vamos começar, né? Boa tarde para todos. Espero que estejam todos bem. Já quer ir começando, Lê? Já vai falando sobre o assunto? Isso, já vamos dar no início. Hoje eles sabem, né, que hoje a gente vai ter uma participação especial, daqui a pouquinho, uma convidada. Hoje tá friozinho, né, Felipe? Bom pra gente ficar aqui, todos juntinhos, conversando um assunto super importante. Isso. Posso começar? Claro, vamos lá. Então, pessoal, eu sou a professora Alessandra, não sei se todos me conhecem, né? Cheguei lá no Dagoberto esse ano, um pouquinho antes da pandemia, não deu tempo da gente ter muito contato, mas preparei aqui, junto com os professores, né, da nossa área de ciências e exatas, com os professores de matemática também, a gente resolveu preparar uma live sobre um assunto que é muito pertinente, que as pessoas às vezes não dão a devida atenção, que é o Setembro Amarelo, né, que é o mês de prevenção ao suicídio. E muitas vezes as pessoas falam, nossa, a pessoa era normal, era super legal, tranquila. E por que que fez isso, né? Então a gente... Meu filho, sai daí. Então a gente tem aqui como tema hoje o Setembro Amarelo para espalhar amor e compreensão. Por que de espalhar amor e compreensão? Porque muitas vezes a pessoa que está passando por um momento de dificuldade, algum momento difícil, ele não sabe se expressar, ele não sabe como pedir ajuda, como buscar uma ajuda, não sabe com quem socializar, com quem compartilhar o que está deixando ele aflito, deixando ele triste, muitas vezes. E aí essa pessoa, às vezes, acaba se calando, se fechando. Então, às vezes, às vezes é falta de compreensão, às vezes é falta de amor, entre outras coisas. E o que eu quero passar para vocês no dia de hoje é que o Setembro Amarelo surgiu, acho que a gente pode passar para o próximo já, com a história de um menino chamado Mike, de 17 anos, né, onde ele se sentia sozinho, se sentia triste, mas na frente das pessoas ele aparentava ser um bom rapaz, super conversado, se dava bem com todo mundo, porém, ele tinha os momentos dele de tristeza, e aí ele começou a restaurar um carro na casa dele, um Mustang. Então, os momentos que ele se sentia sozinho, que muitas vezes não tinha ninguém para conversar, e que ele, né, nos momentos de aflição, ele ia lá para a garagem dos pais e restaurava esse carro. E ele restaurou o carro inteirinho ao longo de um período, né, não foi do dia para a noite, ao longo de um período mais ou menos, acredito eu, aí de uns 6 meses a um ano. Até que um dia ele terminou de restaurar o carro, né, esse Mustang amarelo,
acho que a gente podia passar para o próximo já. E aí ele resolveu, né, deixar um bilhete para os pais e ele cometeu um suicídio. Então foi a partir da história, né, desse rapaz chamado Mike, de 17 anos, em 1994, após restaurar o Mustang, ele tinha assim um desespero interno, um conflito interno com ele mesmo, né? E aí ele acabou tirando a própria vida, né, dentro do carro, e ele deixou um bilhete para os pais, né? Ele dizia: não se culpe, mamãe e papai, eu amo vocês, com amor, Mike, 23h45. Então, um bilhete separou ele dos pais por apenas 7 minutos. Então, 7 minutos antes de atenção, 7 minutos antes de alguma preocupação, talvez poderia ter impedido isso, né? Porque às 23h52, os seus pais o encontraram na garagem de casa, atrás do carro, já morto. E o carro estava brilhando, impecável, super bem cuidado. Então, muitas vezes... Oi? Muitas vezes a gente acaba se fechando, e o maior erro é esse, né? É a gente não falar, é a gente não buscar ajuda, é muitas vezes a gente ter vergonha. E é um assunto muito importante, porque os dados nos mostram que o suicídio entre os adolescentes vem crescendo muito, inclusive no nosso país. Então, eu queria saber de vocês, né, se vocês têm conhecimento da história de como surgiu o Setembro Amarelo, ou se vocês só haviam ouvido falar, né, é o mês de prevenção ao suicídio. Mas por trás da prevenção ao suicídio, houve uma história real, houve um fato. E aí, o porquê do amarelo? Porque no dia do enterro, né, da despedida do Mike, os pais distribuíram fitas amarelas e cartões também, né, no funeral amarelo, para as pessoas que estavam lá, com mensagens. Né? Então, por isso do surgimento, eu achei importante passar para vocês, porque por todas as escolas que eu já passei, eu sempre acho, né, interessante comentar sobre o Setembro Amarelo. E quando a gente pergunta para os alunos, né, vocês sabem o porquê surgiu o Setembro Amarelo? Que história tem por trás de tudo isso? E muitas vezes os alunos não sabem. Ah, é o mês do suicídio. Ah, ok, é o mês do suicídio, mas qual é a real história, né? É uma história real, né? E um garoto de 17 anos, como outro qualquer, né? Que muitas vezes, né, em reuniões, em locais públicos, vocês podem ver, né, com uma descrição que os pais deixaram aqui, era um garoto amoroso, gentil, engraçado, mas nos momentos, né, de solidão dele, nos momentos mais íntimos dele, ele tinha, sim, algumas aflições, algumas inquietudes, e que ele não sabia como expressar para os pais. Então, os pais não sabiam que ele estava passando também por um momento de dificuldade, né? Então, é muito importante a gente conhecer a história, e às vezes a gente, né, vendo essa história desse garoto, desse Mike, a gente, de repente, pode notar algum amigo ou socializar com outras pessoas. O importante da gente, né, saber do Setembro Amarelo, da gente ter o conhecimento, é que a gente seja o agente motivacional, que a gente saia compartilhando com outras pessoas, que possamos ajudá-los, né? Então, daqui a pouco a gente vai ter uma participação especial de uma psicóloga que fala sobre esse assunto, especialista, né, em adolescentes. Então, ela vai estar fazendo um bate-papo com a gente bem legal. Aí eu queria mostrar para vocês agora, no próximo slide, os dados, né, que vem crescendo no nosso país, os dados que a gente tem de real. Esse é o carro que ele restaurou, né, ele deixou brilhando, limpinho. Então, sempre que ele se sentia sozinho, ao invés de buscar alguém para conversar ou de tentar conversar com os pais, ele ia para a garagem e ficava sozinho restaurando o carro. E eu, como mãe, sei que muitas vezes a gente acaba, né, pensa que está fazendo o melhor para o filho, fala, não vou perguntar, não vou incomodar. De repente, a gente acaba negligenciando, né, um filho dentro de casa, ou acaba passando batido algumas situações por conta da correria do dia a dia. Então, este é o carro que ele restaurou todinho.
E agora a gente pode ir para o próximo para a gente ver o número, né? Então, o dado do suicídio hoje, ele é considerado um problema de saúde pública, né? Porque junto, por trás, né, desse marco que é o suicídio, tem também, né, a questão de ser considerado saúde pública por conta dos problemas, né, mentais, dos problemas que as pessoas passam a ter. A depressão está fortemente, né, ela caminha junto com muitos casos de suicídio, né? A depressão é uma das causas, mas a gente sabe que existem outras, né? Então, essas questões socioemocionais das pessoas que levam, né, ao isolamento, a outros problemas emocionais e afetivos. Então, hoje, o suicídio ele já é considerado um dado, né, um problema de saúde pública, e ele tem aumentado muito entre os jovens. De acordo com os números, né, oficiais que a gente tem, 32 brasileiros tiram a própria vida por dia, em média. Então, assim, é uma coisa que está crescendo muito. Você para pensar, 32 pessoas por dia, em média, cometendo um ato desse, é algo que nós temos que nos preocupar, né? Causa mais mortes do que a própria AIDS e alguns tipos de câncer, né? E o Brasil está atrás de alguns outros, né, países, a Índia, China, Estados Unidos, Rússia, Japão e Coreia e Paquistão. Eles lideram, né? O Brasil está atrás apenas deste. O Rio Grande do Sul tem a maior taxa de suicídio, né? É uma média de 10 por 100 mil habitantes. Aí aqui no quadrinho também tem um mapinha atual que mostra, né, quem está em primeiro lugar, segundo lugar. O nosso estado de São Paulo, ele vem logo, acho que atrás de Rio de Janeiro, tá? Mas também a gente tem tido aí muitos números. Os suicídios, né, com base nos habitantes que a gente tem. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês conhecem, o que vocês sabem, né, dessas questões, além da importância do Setembro Amarelo, de ter a prevenção. Né, eu queria ouvir um pouquinho vocês que estão participando, né, se vocês têm conhecimento de alguém, alguma família que passou por uma perda dessa, ou de alguma família que está com alguém com problema, né, com problema socioemocional, que está com dificuldade de interagir, de se relacionar, às vezes na escola, às vezes no trabalho, às vezes com a própria família. Eu queria saber um pouquinho de vocês, antes da nossa colega entrar para estar falando. Alguém quer falar? Eu, Alessandra, eu quero falar boa tarde a todos. Boa tarde, Jane. Aqui na palestra. Estou achando muito interessante o seu discurso, um discurso muito coerente. E dizer que eu também fui uma pessoa vítima de depressão em 2012. 2012 foi um ano muito complicado para mim, eu tive muitos problemas emocionais. E eu só consegui do problema da depressão porque até então eu sou de uma família muito tradicional e que depressão é falta de roupa para lavar, entende? Tanque cheio, falta de pia, e a gente sofre bastante com essas questões do tradicional, né? A depressão sempre foi vista como frescura, mas eu só saí do processo com muita ajuda, e essa ajuda ela foi ajuda médica, com medicamentos. Quando você sente que você está com depressão, você tem que procurar um psiquiatra, porque muitas vezes sozinha você não consegue resolver o problema. E aí existem alguns remédios que acabam ajudando nesse processo, e é claro, com esses remédios você faz alguma terapia com a ajuda de algum terapeuta, algum psicólogo, né, que vai tentar livrar você desse processo. Eu consegui, com muita força, com a ajuda também da religiosidade, de uma certa forma, mas aí eu passei a entender o que era a depressão, porque assim como a minha criação, ela também dizia que quando eu via alguém com depressão, a primeira coisa que eu olhava na pessoa e sentia que ela era fresca, sabe? Frescura, vai lavar roupa, pega um tanque cheio de roupa para lavar, que era geralmente isso que eu escutava, foi assim que eu fui criada em relação à depressão.
Hoje eu entendo que é uma doença, é um problema socioambiental, né? É um problema social e emocional, e que a tendência, por causa dessa situação, exclusão por vários motivos, hoje é tecnológico, letramento tecnológico, científico, tem a tendência de deixar as pessoas cada vez mais depressivas, porque elas não acompanham e acabam se sentindo rejeitadas. Esses países que você citou, a China é uma concorrência muito grande lá, tanto lá como o Japão, e se você não se der bem na vida, você acaba sendo realmente vítima de suicídio. Mas muito bem coerente, lembrando que a depressão é algo possível de todas as pessoas passarem, em nenhum momento é frescura ou falta de pia, tá? Pia, de tanque, aquelas coisas idiotas que aquela sociedade machista acaba sendo imposto, né? Então, foi difícil. Para falar a verdade, eu comecei nesse processo em 2009, mas o acúmulo de situações vieram em 2012, onde realmente eu tive que procurar ajuda médica. E assim, se eu visse uma janela numa altura que eu achasse que era perigosa, eu queria me jogar. Então, a gente tem mesmo essas fragilidades, as pessoas precisam ficar conosco. Me afastei quase 2 anos do trabalho por causa disso, uma lacuna bem grande na minha história, e foi difícil, mas superei assim como todo mundo. Hoje, eu não sujeito mais a ter depressão pelo motivo que eu tive. A gente também acaba caindo em si, né? E aí a gente vê o quanto a gente foi tola, talvez, naquele momento, mas era o que eu estava passando. Mas muito bem, parabéns pelo seu discurso, viu? Gostei muito, parabéns. Parabéns. É o que a gente busca hoje, né, Jane? O bem-estar biopsicossocial, né? O ser humano tem que estar bem em todos os aspectos, né? Não adianta estar bem só no social, ou só no trabalho, o mental, tem que estar tudo alinhadinho. E a nossa convidada já chegou na sala, a Eliana, queria dar boa tarde, boas-vindas, agradecer e passar a palavra para ela também contribuir um pouquinho com o conhecimento dela. Espera só um pouquinho, Sandra. Antes dela, vou também comentar. A Tiffany está fazendo algumas considerações muito legais aqui, tá? No chat. Precisa dar uma olhadinha. Ela fala assim que muita gente considera Japão, né? como frescura, e ela falou que ela nunca teve, mas que ela tem um amigo que já teve. No Japão tem uma floresta, eu achei isso interessante, só de suicídio. A floresta Acarrogara. Acho que é assim que fala, né? Isso. Aí o Arthur veio e fala Aokigahara, não sei como é que fala, onde sabem que as pessoas se suicidam. Isso. Pode falar, Arthur, se você sabe pronunciar direitinho. Aí, Aokigahara é o nome. Aokigahara. Aokigahara, sim. Isso. E eu quero agradecer a presença da sua convidada, me apresentar como a diretora da escola, prazer em conhecê-la. Espero você na escola no momento presencial, se a gente puder nos conhecer pessoalmente. Muito bom ver vocês interagindo no chat. Como que é o nome dela, por favor? Eliana. Eliana? Prazer. Eu não sei, vocês estão me escutando? Sim. Eu não sei se eu estou sendo vista, para mim está um pouco meio confuso aqui, está com um pouco de diferença de áudio, está chegando com um pouquinho de atraso. Todos estão me escutando? Você está sendo vista, nós estamos te escutando, está perfeita a sua fala. Olha, eu sou a diretora da escola, eu estou aqui muito prazer. Fazer um agradecimento a você e convidando você para nos conhecer pessoalmente assim que for possível, ao retorno presencial. Tá? E agradeço o seu trabalho em relação à nossa comunidade. A Alessandra vai muito obrigada. Aí, tá? Meu nome é Jeane, as portas da escola estão sempre abertas para gente como você. Pessoas muito obrigada, Jeane. Bem sem olhar para quem. Obrigada. Bom, eu acho bom me apresentar. Posso fazer isso agora? Todo mundo está me escutando? Tudo bem? Ok? Sim, dá para ouvir, sim. Vamos lá. Meu nome é Eliana, sou psicóloga, e dentro da psicologia seria interessante conversar um pouquinho, porque as pessoas às vezes têm uma visão meio distorcida do que é a psicologia. A
psicologia é tratada como uma ciência, é uma ciência porque ela se prova, a gente consegue comprovar todo o embasamento científico que a gente tem. E aproveitando e agradecendo a oportunidade de falar um pouquinho, eu queria também falar sobre o Setembro Amarelo, né? A Alessandra fez umas colocações a respeito do que os índices, os gráficos, né? Mas, assim, para os psicólogos, tem alguns agravantes aí que estão acontecendo, que sempre acontece com o ser humano, né? Um deles é a própria perda de si. Então, as pessoas se perdem de si, perdem o sentido daquilo que elas acreditam que é realmente a vida. E é uma coisa muito séria. Hoje em dia, falar do suicídio acaba sendo, para alguns, meio maçante, porque a gente acaba falando de um problema psiquiátrico, boa parte do suicídio acontece por problemas mentais, né? Então, quando a gente fala de um problema psiquiátrico, a gente está tratando, então, da depressão, da bipolaridade, enfim, muitas coisas, né? Mas o principal é entender que quando a gente trata do ser humano, a gente tem que ter atenção para a saúde mental. Quando nós estamos passando com dor de dente, a gente procura o dentista, né? Quando a gente está com problema do sentimento, dos pensamentos distorcidos, daquela coisa que mexe com a gente, que martela muito na cabeça da gente, que chega a mexer no dia a dia, é importante procurar um profissional adequado. Então, hoje nós temos o trabalho junto com a psiquiatria, a psicologia. A diferença é que a psiquiatria é um ramo da medicina, como todo mundo já deve saber. E a psicologia a trabalha junto com a psiquiatria, só que o psicólogo não emite receita de remédio, tá? Toda a técnica da psicologia é voltada para o ser humano. É como se fosse um GPS que liga ele, ensina o caminho para ele voltar para si mesmo. Então, falar de suicídio é importante colocar que o mais importante é falar. É um assunto que muitos não querem falar, é um assunto que as pessoas não querem falar sobre finitude, é um assunto que ninguém quer falar sobre o que é depressão, o que é tristeza. Então, a falta da comunicação acaba ocasionando muitas vezes o suicídio. Então, é importante saber disso, que a maneira como nós nos comunicamos é extremamente importante. Gente, se eu estiver falando, pode interromper para perguntar alguma coisa, tá? Tudo bem? Tudo. Não estou escutando muita gente. Ah, tá. Tá todo mundo quietinho. Então, o que é importante saber, né? Que, dentre todos os aspectos do suicídio, que muitos já conhecem, que muitos já viram na mídia, que acessam as redes sociais, é importante também apontar algumas coisas que eu acho pertinente falar aqui. Hoje, a comunicação, a maneira como nos mostramos ao mundo, a maneira como nos comunicamos, falamos de nós mesmos, está ficando minguado. As pessoas não sabem mais falar de si. Então, quando eu pergunto para um adolescente em clínica, me fala um pouco sobre você, ele fica meio perdido, né? Ele fica falando do pai, da mãe, fala que tem irmão, fala que tem casa, ou que tem carro, enfim. Mas não fala dele, não sabe como comentar sobre ele. Então, isso é uma coisa muito triste. Nós temos, hoje, a gente sabe que as contingências, o ambiente que nós estamos, influencia na gente. Eu estou falando da comunicação, da maneira como eu me expresso. Quando eu falo de mim, eu estou me expressando de várias maneiras. Eu estou me expressando pelo comportamento verbal, como vocês estão fazendo uma tradução, a emissão da minha voz, estão compreendendo a minha fala como um comportamento gestual, que a gente chama de não verbal. Então, o adolescente hoje, o adulto e a criança estão perdendo esse tipo de comunicação. O choro, por exemplo, é a primeira comunicação que nos ligou ao mundo. A criança chega ao mundo chorando. Então, com o passar do tempo, muitas pessoas aprendem que não pode mais chorar. Isso é um erro, né? Não deve acontecer isso. Porque
Homem não chora, é uma cultura. O homem não chora. Claro que o homem chora. E ele tem o direito de chorar, senão ele não teria lágrimas, né? Então, a maneira como nós nos conduzimos ao mundo é muito importante. Como nós nos comunicamos. Quando nós falamos do suicídio, nós estamos falando das pessoas que, de alguma maneira, ficaram presas dentro daquela concepção de mundo dela, que ela não soube mais se comunicar. Ela não foi mais compreendida. Então, aí nós temos dois aspectos. A maneira como eu me comunico e a maneira como a pessoa me apercebe e sabe se comunicar comigo, né? Eu ouvi a fala da Giane falando que ela passou por esse processo delicado, e ela falou que pensou algumas coisas, se encontrasse uma janela, então daria um fim na vida dela, né? Isso é uma situação difícil, porque é como se ela dissesse, ninguém mais me entendia, nem eu a mim mesma, né? Ela não encontrou um porto seguro. O barco, quando vai para algum lugar, ele tem que ter um porto seguro. E ela ficou perdida dentro desse mar dela. Então, é uma coisa delicada de tratar. Hoje em dia, por exemplo, eu não sei quantos estão na sala, né? Mas quem aqui sabe se comunicar de uma maneira adequada? Ou a grande maioria, por exemplo, em consultório é muito comum, eu tenho pacientes que sofrem de solidão e estão em depressão, mas têm 5 amigos de Facebook, 5 mil amigos de Facebook. Então, como lidar com isso? Ele conhece muitas pessoas virtuais, ele escreve muito bem, ele vive dentro de uma virtualidade, interage, mas quando os problemas são reais, ele não sabe em quem depositar isso, ou como tratar com isso, ou como lidar com esse problema. Então, aí gera um grande impasse da convivência e da comunicação. É importante ressaltar que, quando nós nos comunicamos, a gente quer ser entendido, né? Então, a pergunta é, como que os jovens hoje se comunicam? É muito comum chegar em clínica, eu pergunto para os meus pacientes, e aí, como foi sua semana? Ah, foi legal. O legal toma um partido de que foi tudo muito bem. Mas será que realmente foi tudo muito bem? Está sempre muito bem? Como é esse muito bem para você? Então, a nossa relação de comunicação com o mundo é um grande gatilho para um pensamento disfuncional ou não, né? Quando uma criança chora, ela está se comunicando ao mundo. Quando uma criança pede ajuda, muitas vezes ela chora porque ela não sabe se comunicar ou ela não sabe nem ensinar para ela o significado do choro. Quando um adulto chora, não é bobeira. É porque dentro dele tem alguma coisa que está machucando. E é isso que a gente precisa ter esse olhar cuidadoso. Alguma pergunta, pessoal? Pessoal? Nenhuma. Nenhuma. Perfeito. Tá tudo tão quietinho, eu nunca vi uma sala tão quietinha. Acontece, né, pô? Então é importante assim. Eles estão prestando atenção, Eliana. Isso é muito bom, né? Então, Está conseguindo prender a atenção deles. Uhul! Então é assim, quando a gente se comunica, a gente pode pulsionar de uma maneira bacana ou de uma maneira destrutiva. Começa daí. Eu estou falando que quando a criança quando a criança é pequenininha, a gente tem que ensinar para ela os significados do choro. Você passou por essa fase, você já está numa fase adolescente, quando alguma coisa te machuca, você tem que saber falar sobre o assunto. Como que a primeira coisa que a gente tem que começar a entender? Os nossos sentimentos. Como que a gente vai fazer para entender os nossos sentimentos? Por exemplo, você sabe me dizer em que momento você fica ansioso? Você saberia me dizer que momento te deixa triste? O que te causa tristeza? O que te causa euforia? O que te causa alegria? O que te causa medo? Então, discriminar esses sentimentos é muito importante hoje em dia, porque é uma maneira de se comunicar. Se eu tenho comigo o que me causa uma dor, o que está me chateando, o que está me deixando para baixo, provavelmente eu vou buscar me melhorar dentro daquele aspecto. Então, falar do suicídio é falar sobre uma agressão a si mesmo. E só agride a si mesmo aquele que se perdeu dele. E como que nós fazemos isso? Como que nós podemos ajudar? Como nós saímos dessa situação? As pessoas, quando estão conflituosas, geralmente, elas procuram uma ajuda psiquiátrica. Por que o psiquiatra? Porque o psiquiatra, ele vai entrar com uma ação medicamentosa,
ele vai colocar um medicamento que vai te aliviar um pouco mais aquela dor que você está sentindo, aquela euforia, aquela ansiedade, ou aquele momento down que você está, ele vai te ajudar nesse aspecto. Mas é como eu sempre digo, o que adianta? O que adianta não? Vai ser muito importante tomar medicação, vai ser muito importante, mas só tomar medicação vai resolver? Não. Não vai resolver porque você tem que saber lidar com seus medos. Você tem que saber os seus sentimentos, como que você vai lidar com eles. Aquilo que está te machucando, aquilo que está te entristecendo, aquilo que você coloca a cabeça no travesseiro e toda noite você chora. Aquilo que você percebe que está cada vez mais solitário, sozinho, e você perde, então, essa capacidade de amar o mundo, amar a si mesmo, precisa ser restaurado. E quem faz isso é o psicólogo. O psicólogo é o profissional que busca em você mesmo as suas respostas, te ajuda a conduzir o teu caminho. A imagem, como você está passando a sua comunicação é muito importante. Por exemplo, vocês se conhecem todo mundo? Todo mundo se conhece? Sim ou não, gente? Eu creio que não, né? É difícil conhecer uma pessoa. A gente somos amigos, mas conhecer fica difícil. Depende na questão que você está colocando, na totalidade. Na totalidade, na convivência, né? Os alunos se conhecem já em sala de aula presencialmente, mas assim, se a gente não conhece presencialmente uma pessoa, a gente pode afirmar o que a gente sabe. Por exemplo, eu conheço a Alessandra. Eu posso afirmar o que ela gosta, o que ela não gosta, o que está machucando ela ou não. Não tem como, né, gente? Então eu pergunto para todo mundo, quem é a pessoa que mais convive com você hoje? Minha mãe. Minha mãe. Família, mãe, pai. Arthur, irmão. pai, mãe. Quem mais? Quem mais convive com a gente? Quem é a pessoa que mais Meu irmãozinho também. O irmãozinho. Quem mais? Quem mais convive com você? É que nesse momento não presencial, talvez eles não reconheçam, mas é o professor que passa maior tempo na escola, onde vai reconhecer até muitas vezes mais do que os próprios familiares, né? É que hoje eles estão bem afastados e a questão remota a gente se vê pouquinho tempo. Certo, mas quem mais convive com você? Vamos lá, o professor na sala de mesa. Ah, gostei. Quem é, Daniele? Pode falar alto, Daniele, você colocou uma boa resposta. Nós mesmos, né? Perfeitamente. A pessoa que mais convive com a gente somos nós mesmos. Então, se somos nós que estamos conosco, nós estamos conosco o tempo todo, nós devemos saber quais são os nossos limites. Qual é a sua função aqui? Qual é o seu papel que você tem desempenhado? Então, a comunicação é o gatilho que pode sim ocasionar o suicídio. A maneira como nós percebemos o mundo e sentimos isso em nós mesmos, transportamos isso para dentro de nós, é uma maneira que pode trazer fragilidade ou não, né? O quanto todo mundo se conhece. É difícil. Tem uma dinâmica bem legal, que eu não sei se algum professor já aplicou, né? Que você pede para as pessoas aplicar, dizer, vamos lá, vamos aqui mesmo aplicar essa dinâmica que vai ser bem rápida. Alguém poderia dizer uma qualidade e um defeito de um colega? Uma qualidade e um defeito de um colega. Escolhe um colega e fala de uma qualidade dele e um defeito dele. Alguém conseguiria fazer isso? O Pedro está aí? O Pedro está aí? Posso falar do Pedro? Posso falar do Pedro? Bom, o Pedro tem um defeito, ele não olha a mensagem no WhatsApp. Ele é extremamente nervosa. Deu o horário, ele não olha mais. E uma qualidade, ele é extremamente prestativo. Quando ele olha, ele se torna a pessoa mais prestativa do mundo. Maravilhoso, Pedro Eduardo. Obrigado. Olha só, né? Ele não é de muito responder prontamente à internet, né? Então, no WhatsApp, ele deixa meio de lado. Eu não sei se é contra ou a favor, né? Há pessoas que falam que quando a gente é pronto a responder alguma coisa, é que nós estamos antenados, estamos atentos, né? E tem alguns que julgam isso como assertividade. Mas, de repente, se ele está ocupado com uma vida ao vivo e a cores, então ele vai deixar meio que de lado, né? Talvez ele tenha que ter uma referência de toque, viu, Pedro? Quando você souber que é da Giane, você prontamente responde, né? Muda o toque do celular.
do WhatsApp, daí de repente ajude, né? Mas, por exemplo, já que a Giane falou os defeitos e a qualidade dele, não, alguém falou alguma coisa? Eu não entendi. Perguntaram alguma coisa? Não. Não. Que algum Não. microfone, Pedro, deve estar ali. Quem está administrando a sala, dá uma olhada nos microfones. Tá, já cortaram os microfones que estavam ligados, já cortaram. Eles estão comentando. Então, vamos aproveitar que a nossa querida diretora pontuou a qualidade e o defeito do Pedro, e vamos lá. Giane, me fala uma qualidade tua e um defeito seu. A minha qualidade... A qualidade é sempre difícil, né? Defeito porque eu sou teimosa. Ô, mulher teimosa. Mas, cara, eu acho que eu também sou uma pessoa prestativa, eu também sou solidária, eu ajudo as pessoas, mas eu não gosto de ficar falando, né? Eu faço doações, se tem alguém passando necessidade, a primeira coisa que eu faço, às vezes eu envolvo outras pessoas também nesse processo de doar, então eu gosto de fazer esta situação, mas eu sou uma pessoa teimosa, extremamente, até atrapalha, às vezes, a minha condição humana. É mesmo, teimosia. Olha só, a gente pode pensar que essa teimosia, a teimosia, de repente, é uma qualidade boa, porque você é uma pessoa persistente. Quem é teimoso, geralmente, é meio persistente, né? Então, não desiste tão fácil da coisa. Então, não pode se tomar, de repente... Né, Eliana, a inflexibilidade. A pessoa, ela é teimosa e, às vezes, ela não tem tanta predisposição para mudar aquele contexto, aquela situação a qual ela vivencia, né? A teimosia, é isso daí. Você é flexível ou inflexível? Eu acho que eu pendo mais para a questão da não flexibilidade, em alguns pontos. Olha só que legal. É que hoje eu já tenho maturidade, então eu acho que eu consigo como é que fala? Controlar mais. Né? Se policiar um pouco mais, né? Essa palavra, me policiar um pouco mais, porque às vezes quando eu aponto numa direção, é difícil. Minha mãe dizia que eu era igual a mãe do sarampo, né? Depois de muito tempo que eu fui entender essa teimosia da mãe do sarampo, era uma expressão na época da minha mãe, que a mãe do sarampo, ela poderia estar acontecendo o que fosse, ela mantinha aquela posição dela e não mudava, parece que até se afogou, mas ela falava, minha mãe contava uma história lá da mãe do sarampo que eu não lembro mais. E ela falava, você é igual a mãe de sarampo, você é igual a mãe de sarampo. Mas hoje eu tenho já, depois de terapias, depois de situações, a gente consegue. Mas olha que bacana, né? O fato de você detectar que a sua teimosia, e muitas vezes você é inflexível, já é um ponto positivo. Você admitir isso, né? E isso é importante para as pessoas que buscam ajuda. As pessoas, quando admitem que querem uma ajuda para sair daquela situação, é extremamente importante. Então, se você está com um pensamento, né, muitas vezes distorcido, muitas vezes o pensamento totalmente irrelevante em relação ao mundo, você perdeu o sentido de si, é importante buscar uma ajuda, né? Você tem que ter essa consciência. Rubens Alves fala que é importante, não deveria ter curso de oratória, sim de escutatória, né? E ele falou extremamente a verdade. As pessoas hoje em dia não estão mais escutando as outras. E a criança, quando não é escutada, quando a mãe não escuta o choro do bebê, quando o adolescente reclama ou fala que está isso, ou está passando por um problema, e a mãe não dá escuta, ou o pai, ou aquela pessoa próxima, isso sim está potencializando uma perda da própria pessoa, né, dessa pessoa. Ela está ficando fragilizada. Quando nós temos um problema, fala, não adianta falar com a minha mãe, não adianta falar com meu pai, eles não vão me escutar, né? Eles não vão me escutar. Então, fica uma situação delicada. Em consultório, porque eu sou psicóloga clínica, tá, pessoal? Eu trabalhei muitos anos dentro da assistência social na minha cidade, né? Trabalhei com crianças e adolescentes com altíssima vulnerabilidade social, trabalhei dentro de um abrigo, né? E hoje eu sou psicóloga clínica. Então, quando a gente trabalha com a clínica, o paciente passa pela porta do consultório, eu costumo falar que 50% do tratamento já está ganho, porque ele buscou uma ajuda, ele quer uma melhora, ele precisa, ele sabe disso, ele se apercebeu que precisa disso. E muitas vezes a pessoa que está sozinha, que se sente solitária,
quando ela não busca essa ajuda, quando cada vez mais ela se sente mais para baixo, ela não consegue mais se comunicar, tentou se comunicar de todas as maneiras e não conseguiu, aí sim é um potencial para o gatilho do suicídio. É uma coisa muito alarmante, né? Tem os dados, a Lê deve ter mostrado os dados mais atuais, né? Tem aí os dados que 200 milhões de pessoas morrem por ano, né? Um suicídio a cada 40 segundos. Isso é um dado alarmante. E a gente tem que parar com essa ideia de achar que todo deprimido vai se suicidar ou que a depressão leva ao suicídio. A depressão, gente, é uma tristeza diferente de depressão, né? Tem alguns rótulos que a gente tem que tirar. Tem pacientes, tem pessoas que falam, estou deprimido. E quando a gente vai conversar um pouquinho mais, entender mais essa realidade, a gente percebe que é uma tristeza. Né? Ele está triste, ele está magoado, mas não é uma depressão. A gente procura o médico, a gente procura o psiquiatra, o psicólogo encaminha para o psiquiatra, toda vez que a pessoa não consegue encontrar recursos próprios para lidar com o seu problema. Quando ela já está muito mergulhada, ela já está lá no mais profundo dos abismos delas, uma medicação vem dar uma ajuda do equilíbrio. Eu estava falando da medicação, né? Quando a gente fala da medicação, ela vem para ajudar, complementar, né, a melhora do paciente. Mas o paciente tem que entender essas contingências dele. Ele tem que compreender o que deixa ele triste. Na verdade, é uma somatória de coisas. Não é uma coisa, são várias coisas. Quando a pessoa se embota, quando ela se fecha, quando ela não sabe mais se comunicar, então fica em incompletude. Ele se perdeu dentro de si mesmo e fica uma coisa muito complicada de lidar, né? Tem alguns transtornos que podem potencializar o suicídio, né? O transtorno bipolar, esquizofrenia, depressão, mas isso a gente só vai saber fazendo uma avaliação. Hoje a psicologia traz testes para isso, né? Nós aplicamos testes que são instrumentos que nos auxiliam a saber se o paciente está por aquele caminho ou não, mais o depoimento dele, mais a atuação terapêutica, né? E aí, se necessário for, a gente pede o auxílio do psiquiatra. Então, esse colega vai entrar com a medicação para dar o equilíbrio para o paciente. Mas, por exemplo, né? Quantos aqui conseguem se expressar? Você tem a liberdade de expressar da maneira que você quer, do jeito que você quer, sem ouvir uma crítica? Quantos aqui conseguem falar de boa, sem ouvir crítica? Quantos? Tem alguém que tem liberdade de falar o que quer para os pais, para os amigos, e não se sentir criticado? Eu acredito que não. Não, Rafael falou que não. Que ele não consegue. É que eu acho assim, que todo mundo pensa diferente. Então, acho que assim, você não pode dizer para uma pessoa o que ela tem que fazer, o que você acha dela, porque você não pensa igual a ela. Peraí, qual foi a pergunta mesmo? É que eu pensava que eu tinha ouvido, mas eu não escutei nada. Gostei disso. Eu pensei que tinha ouvido, mas não escutei. É o seguinte, ó. Eu quero saber se tudo que a gente fala, a gente tem essa liberdade de falar, né? Como você se expressa, a maneira de falar, por exemplo, tem alguma coisa te chateando, talvez eu não tenha sido clara, tá, pessoal? Tem alguma coisa te chateando, aí você pega e explica e fala, você sabe transmitir isso? Você consegue falar isso para todo mundo? Você tem amigos para fazer isso? Ou pais? Eu acho que eu não falo com meus pais ou amigos mesmo, por causa que eu já tenho. Eu não sei, eu consigo desabafar comigo mesmo. E também eu não me sinto tão triste, pelo menos não de uns tempos pra cá. Eu acabei melhorando bastante em questão de autoestima. Então, acho que Nicolas, menos. Desculpa. Enfim, é isso. Eu acho que eu não tenho muito pra quem desabafar, pra quem falar quando eu tô sentindo algum problema, eu falo comigo mesmo. Você fica entre você e seus pensamentos mesmo, fala, deixa pra lá, vai, deixa eu ficar aqui de boa. Não, acabou. tipo, vamos dizer assim, eu sendo uma pessoa religiosa, de certa forma, entre mim e Deus, só. E mais nada. Entendi.
Mas quando você tem um problema, por exemplo, você está com uma tristeza, está com um problema na escola, com um problema de namorada, não sei se você namora ou não. Não, Como eu você vou, eu lida vou com me isso? guardar ainda. Mais ainda, né? Uhum. Mais ainda aí que você não abre o bico mesmo, né? Mas olha só, Arthur, nem sempre é bom isso. É legal você ter essa comunicação de poder encontrar em alguém para conversar. Não precisa falar tudo, abrir o livro da sua vida, mas ter uma liberdade de alguém que você consiga compartilhar alguma experiência. É muito importante. Sim, sim, sim. É mais por costume meu mesmo. Tipo, eu acabei. Não, é que, tipo, eu acabei me fechando, só que daí depois eu acabei me abrindo de novo, só que de um jeito meio torto, eu desviei do caminho assim, ao invés de falar direto, eu falo ao contrário, eu acabo indo pra mim mesmo. Eu não sei explicar. É mais, tipo, eu consigo falar comigo mesmo, eu não acho que muita gente precisa ouvir os meus problemas, etc. Entendi. Quem concorda com o Arthur? Ou quem pensa como o Arthur? Talvez essa seria a pergunta. Eu Mais acho alguém que na o sala? Arthur já é bem formado, assim, ele já tem uma opinião própria e é o caminho dele. De cada um tem um caminho. Ô, Rosimeire, você acha que o Arthur, pelo que você conhece, é que eu não conheço ninguém pessoalmente, né? Esse contato virtual está sendo uma experiência boa para mim também. Pelo que você tem a percepção do Arthur, você acha que ele é uma pessoa bem informada, então ele está pelo caminho que você acha que é pertinente para ele. Não, pelo que ele passa, né? Porque eu não conheço ele também, não. Eu conheço ele só das lives, só. Mas pelo que ele fala, assim, ele tem uma consciência, assim, tranquila, que eu acho que não vai ter muitos problemas pelo futuro, assim. É o que eu vejo dele. Entendi. E você, como é que é para você se comunicar e falar de si? Para mim é super difícil, né? Eu me resguardo bastante, evito falar para não magoar as pessoas, porque às vezes a gente fala sem pensar, né? A gente pode magoar, principalmente com a minha irmã, que ela tem depressão. Às vezes eu falo alguma coisa, ofendo ela, ela fica muito mal e eu não percebo isso. Então eu tento ficar na minha o máximo possível para não magoar as pessoas. Então eu me resguardo bastante. Você falou uma coisa tão bacana aí, que eu acho tão enriquecedora essa sua fala, que você falou assim, olha, eu me resguardo bastante para não falar, para não magoar as pessoas, né? Eu acredito que uma coisa é eu falar para te magoar, outra coisa é a pessoa se sentir magoada, né? Então, nem sempre o que a gente fala é para magoar as pessoas. Então, tem uma coisa chamada comunicação de assertividade, que é a maneira como eu me comunico com as pessoas, tem alguns pontos. Por exemplo, o tom de voz, a pausa da voz, né? E o intuito daquilo de falar, o momento com que se fala. Se você tiver o pensamento que tudo que você falar você pode magoar sua irmã, provavelmente você vai cada vez mais ficar fechada, principalmente em relação a ela. É verdade. Eu tenho que pensar muito. Eu tinha que fazer exatamente o que você está falando. Falar com calma com ela. Exatamente assim. Só que nunca paro para pensar nisso. Então, é a aceleração do pensamento, né? A gente tem uns comportamentos, muitas vezes, muito automático, né? Porque eu sempre digo, né? Não é o que eu falo, mas a maneira como que eu falo. Tem um filme novo, que eu não sei se a galera viu, né? Que tá aí, até marquei o nome para falar, que eu acho que seria legal, né? O Dilema das Redes. Está no Netflix, que fala sobre essa geração que está usando as redes sociais, como se comunicar, né? Cada vez está uma geração mais ansiosa e mais deprimida, porque é exatamente isso. Pessoas não sabem mais se comunicar. As pessoas vivem de redes sociais, mas quando estão cara a cara não sabem mais se comunicar. Tem medo de machucar, porque uma vez já foram machucadas. Então elas não querem mais falar tanto. Isso é uma coisa muito séria, né? Rosimeire, você estava falando a respeito da sua irmã foi diagnosticada com depressão. Se ela está medicada, está fazendo um tratamento, talvez seja legal você entender por que às vezes você não tem tanta paciência com ela, né? Ela pode estar tendo um comportamento repetitivo e isso te cansa um pouco, então você não pensa muito na maneira como você está falando.
Então, você tem que se automonitorar. Como que eu falo com o outro? É a tal da comunicação verbal, né? Como eu estou falando com o outro? Eu estou falando de uma maneira tranquila? Eu estou sendo enfática? Eu estou sendo pausada? Né? A pessoa está me entendendo porque você é responsável por aquilo que você fala, não por aquilo que os outros entendem. Você sabe disso, né? Então, como você está sendo compreendida pelo outro? Quando nós falamos com o outro, nós temos que ter a intenção de sermos compreendidos, tanto no verbal, como na fisionomia, como no gestual. As pessoas seriam interessantes se todas nos compreendessem. Mas acontece isso? Não. Não acontece, né? Então, é uma coisa para você se pensar, como que você está se comunicando com a sua irmã. Se policia um pouco a maneira do seu tom de voz, a maneira se está pausado ou não, se respira para falar com ela, isso é muito importante. Porque uma pessoa que já está no quadro de depressão, qualquer gota enche o balde. Essa é a verdade. Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Alguma pergunta, pessoal? Está sendo muito complicado? Alguma pergunta? Para mim está excelente. Perfeito. Me Sem até pergunta nenhuma. emociona. Tá tranquilo. Eu acho que muitas pessoas também, já que você falou de filme aí, elas conversam com elas mesmas, analisando alguma situação que elas se identifiquem em um determinado filme. Em vez dela procurar uma ajuda para conversar frente a frente, né? É como você falando, isso não existe. Ela procura recursos virtuais. Ela assiste um filme que está passando, que vai tratar com uma situação parecida com o que ela está vivendo, e ela busca esses conselhos virtualmente no filme, né? Ela usa, não tem um diálogo pessoal. O que é um absurdo, né, Luciano? Sim. O que é um absurdo. As pessoas precisam ter noção com quem elas estão tratando. Quando você fala da virtualidade, as pessoas que estão nas redes sociais, elas montam, né? Elas são, por exemplo, eu não vejo ninguém no Facebook chorando, né? Tá todo mundo rindo, curtindo, copo de bebida em mãos, enfim. Todo mundo está muito feliz, né? Mas será que todo mundo está o tempo todo muito feliz? A psicologia fala que todo excesso esconde uma falta, né? Se a pessoa chora muito, ela tem que fazer algum certo tipo de tratamento. Se a pessoa dá risada, o Felipe perguntou o que é Facebook, né? Então, é uma rede social, Felipe, né? Então, é assim, se a pessoa ri muito, ela está escondendo alguma coisa também. Todo excesso esconde uma falta. Aí eu te pergunto, qual é a falta, né? Qual é o teu excesso? A criança que grita demais, ela está ali querendo falar alguma coisa que ela não está sabendo nomear. Ela não sabe lidar com alguma circunstância. Então, o comportamento da gente é importantíssimo. Saber entender o mundo, a maneira como você se comunica, aquilo que você sente é importantíssimo. Quando a gente fala do Setembro Amarelo, toda a história que a Alessandra colocou, a gente está falando de ser humano, e todo ser humano, um é diferente do outro. As pessoas não se conhecem, na verdade, né? Então, com que direito eu posso chegar no Luciano, eu posso chegar no Rafael, ou sei lá quem, e pôr o dedo e falar o que eu penso, achar que eles são obrigados a engolir aquilo, né? Não tem como. As pessoas têm uma história de vida e essa tem que ser respeitada. As pessoas têm as suas ansiedades, as suas impulsividades, a gente tem que entender o porquê disso. Então, quando nós falamos de suicídio, nós estamos falando de pessoas extremamente fragilizadas. Se você está do seu colega, saber escutar é muito importante. Hoje as pessoas só têm necessidade dos likes, todo mundo quer ganhar um like, que está bem, super bem. Mas você está bem o tempo todo? Claro que não, né? O grande problema é que você quer mostrar, viver, você quer ter uma cara, que você quer ter uma aparência, você quer ter um aspecto, né? Você quer mostrar que está sempre bem, mas o ser lá dentro vai ficando perdido. E isso é muito complicado. Pode falar, Arthur. Não, desculpa, a senhora pode continuar falando aí. Não, você quer falar alguma coisa? Não, é que eu queria falar um exemplo aqui de uma coisa, mas a senhora pode continuar, eu não quero... Não, pode falar, eu quero te escutar, pode falar, Arthur. Tá bom, então. Esse negócio de muitos likes e etc., e as pessoas realmente não estarem tão bem quanto elas mostram nas
nas redes sociais, é uma coisa muito retratada no jogo Simulacra, que que esse jogo, você encontra um celular e você tem que investigar de quem era esse celular, etc. E no final do jogo, no final do jogo lá tem um plot twist, uma mudança de roteiro, em que a inteligência artificial do celular, ela estava sequestrando pessoas, ela estava fazendo suas mentes entrarem dentro do celular, etc., trancar todas elas, todas aquelas mentes dentro do celular, e fazer as pessoas reais se suicidarem, de certa forma, e para poder fazer um mundo perfeito, para poder fazer uma internet perfeita, por causa que o que ela tinha interpretado, o que essa inteligência artificial tinha interpretado do ser humano, é que todo mundo é feliz nas redes sociais, é que todo mundo tem que seguir um padrão. Ninguém pode ser diferente, ninguém pode ser triste, ninguém pode postar alguma coisa triste. Todos têm que ganhar likes com coisas felizes, etc. Só com coisas felizes e mais nada. Então ela acabou tomando essa conclusão e falando, pô, então mas o ser humano, ele é algo que se sente triste. Então, o que eu tenho que fazer é eliminar o ser humano real e deixar só o ser humano virtual. O ser humano que é perfeito. O ser humano que mostra a vida dele perfeita. Então, ela acabou, tipo, manipulando a mente de pessoas para que as pessoas reais se matassem e ela começasse a agir como as pessoas nas redes sociais. Para poder depois conversar com mais pessoas e infectar essas outras pessoas, infectar entre aspas, para depois elas se matarem, ficar nesse ciclo infinito até que a internet vire um lugar perfeito, onde só tem humanos perfeitos. E é mais ou menos isso que as pessoas se retratam, né? É muito bem colocado. Eu não conheço. É um jogo isso? Sim, é um jogo. Interessante. Simulacra, mano. É muito interessante mesmo. Olha só, a maneira como a gente se reporta, por que a gente precisa de uma coisa, por que a gente precisa de outras, né? Mas o que é importante nisso tudo é você saber que você é importante. Tá bom, Renzo? Tudo bem, Renzo. Então, assim, ó, é importante você saber que você é importante e faz a diferença no mundo. Se você não sabe com quem buscar essa ajuda, se você sabe que tem alguém que precisa dessa ajuda, se você não sabe como ajudar o seu amigo, né? A gente tem hoje o CVV, Centro de Valorização da Vida, né? Que são profissionais. Se você não tem acesso a um psicólogo, por exemplo, né? No número 188, que você pode, então, buscar esse suporte e abrir o seu coração e saber como se orientar. Claro, pode fazer essa pergunta. Quem falou, posso fazer uma pergunta? Não deu tempo para ler quem é. A Tiffany. Tiffany. Vamos lá. Você acha que o autoconhecimento e o amor próprio é uma prevenção para o suicídio? Porque você auto se conhece, você auto se ama do jeito que você é. Você acha que é uma prevenção? Sim, claro. Se você se conhece, Tiffany, né? Se você se conhece, você vai saber quais são os seus limites, certo? Então você vai saber o que é legal para você e o que não é legal para você. Eu diria assim, ó, imagina que o seu cérebro tem um filtro e tem uma esponja, né? Ninguém faz café na esponja, você concorda? Não sei se tem algum aí que faz. Mas geralmente a gente usa o filtro, né? Quando a gente fala de autoconhecimento e de amor próprio, a gente está usando o filtro, não está usando a esponja, certo? Então, quando você coloca o filtro, você vai saber exatamente o que você quer e o que te faz bem, o que não te faz bem, o que é tóxico para você, o que não é tóxico para você, quais são as pessoas que agregam uma coisa positiva em você, quais são as pessoas que te trazem um mal-estar, uma tristeza, aquela coisa toda. Então, isso é uma prevenção, sim, com certeza. É muito importante, o primeiro amor começa pelo o nosso amor. E o nosso primeiro amor, que somos nós mesmos, é o autoconhecimento. Então, eu sabendo que realmente vale a pena na minha vida, eu vou saber me posicionar para ela. Né? Então, eu vou escolher com mais sabedoria aquilo que eu faço. Por exemplo, vocês estão estudando, né? Estamos numa época de pandemia, uma época muito delicada, todo mundo no mesmo bar, mas cada um no mesmo mar, mas cada um no seu barquinho, certo? A pergunta que direção que você está dando para o teu estudo? Quando a gente fala no estudo, gente, você tem que pensar daqui a um tempo. Você está se formando, vai se formar, quais são os seus próximos projetos?
Como você se vê daqui a 5 anos, por exemplo? Como você se vê daqui a 10 anos? Né? Quais são suas expectativas? Tudo isso é importante. Isso a gente faz com autoconhecimento. Então, Tiffany, falar do amor próprio, falar de autoconhecimento, é uma prevenção, sim. Com certeza. Sim, mas assim, mesmo que essa pessoa tiver autoconhecimento e amor próprio, ela ainda está sujeita a ter uma vulnerabilidade, ou não? Pode ter? Pode. Ninguém tá. Diz o ditado que ninguém dessa água nunca beberei. Mas esse é um pouco mais difícil. Porque a vulnerabilidade vem quando você não sabe o que fazer da sua vida. Entende? Eu não estou falando das coisas lógicas, eu estou falando da tristeza. Se você é uma pessoa que não conhece, não consegue detectar o que te deixa triste, por exemplo, você, Tiffany, você saberia me dizer o que te deixa triste hoje? Não. Eu acho que se a pessoa for grossa comigo, se a pessoa brigar comigo, eu sou uma pessoa muito sentimental. Então, tudo eu já quero chorar. Então, quando você fala assim para mim, ó, eu sou uma pessoa muito sentimental, eu vejo assim que falta uma parte de um enfrentamento, um repertório de enfrentamento para pegar essas pessoas meia duras. Você é mais sensível, né? Então, talvez você precise criar um recurso de comportamento para fazer esse enfrentamento. Então, você choraria menos, por exemplo, né? Mas o fato de você reconhecer isso é uma maneira de você buscar alguma coisa para te ajudar. Então, Tiffany, tá com um atrasinho um pouquinho aqui. Então, Tiffany, pensando nesse aspecto que você falou, o suicídio vai, à medida que o balde vai enchendo. O balde só vai encher se você não se conhecer. Essa é a grande verdade. Né? Eu não estou falando de quem se mata hoje, quem causa a sua própria morte, não se conhecia. Mas ela se tornou vulnerável às demandas da vida. Todo mundo chegava, punha uma toxicidade nela, ela não sabia lidar com isso. Todo mundo fazia dela o depositário, ela não sabia lidar com isso. Ela não soube olhar o problema, ela não soube sair de uma situação, ela ficou numa incongruência interna violenta, a ponto de falar, eu não presto para mais nada. Tudo perdeu sentido para mim. Se a vida faz perda de sentido, aí sim acontece o suicídio. Sim, mas assim, você acha que é possível a pessoa auto se conhecer mesmo com as mudanças da vida, mesmo com... Porque às vezes assim, a gente pensa uma coisa, a gente planeja, mas na hora da execução acontece totalmente diferente. Você acha que é possível mesmo assim a pessoa auto se conhecer mesmo com as mudanças de opinião, se adaptar a outras coisas, enfim, essas coisas? Sim, Tiffany, olha, nós somos seres adaptáveis, tá? Os seres humanos são seres adaptáveis. A questão é o quanto eu aceito a sua opinião. Eu posso ter uma opinião, você ter a sua opinião, e nós nos pontuarmos e tudo bem. Certo? É o quanto você está preparada para aceitar o diferente. Que às vezes as pessoas acham que porque eu penso dessa maneira, todo mundo tem que pensar igual. Eu estou certa e você vai estar sempre errada. Não é por aí, né? Porque nós somos seres diferentes. Sim. Mais ou menos cheguei naquilo que você esperava. Sim, sim. Eu não sei mais como conduzir, não sei se tem horário, a ler, me dá um norte aí, porque eu falo pra caramba, eu sou comportamentalista. Não, tá ótimo, tá super legal. A gente realmente faz uma live geralmente de 1 hora, mas se o pessoal quiser continuar mais um pouquinho, não tem problema nenhum. Se para você não tiver problema, tá muito legal. O que eu queria pontuar, que eu esqueci de falar da psicologia, gente, que é muito importante vocês saberem, né? Quando a gente fala da psicologia, todo mundo imagina Freud, né? O Freud é o pai da psicanálise, né? E a psicanálise é um bracinho da psicologia, tá certo? Então, o que eu esqueci de falar é que a minha abordagem dentro da psicologia é a TCC, tá certo? É terapia comportamental cognitiva. A comportamental cognitiva é o que o seu comportamento me interessa muito, mas o seu pensamento e o seu sentimento muito mais. Porque a maneira como nós percebemos o mundo
A maneira como nós enxergamos o mundo, nós criamos um pensamento e um sentimento. Criou o sentimento, vai reagir no comportamento. Então, tem pessoas com comportamento, com pensamentos muito disfuncionais, pensamentos catastróficos, pensamentos negativos, por exemplo, que popularmente o pessoal usa, que vai gerar comportamento negativo também. Então, a terapia comportamental cognitiva é diferente, por exemplo, daquela do divã, que todo mundo que fala psicólogo pensa que você vai deitar, né, no divã, vou lá para deitar no divã. Não, no meu consultório não tem divã, tem cadeiras, né? Então, é importante vocês saberem disso, certo? Mas autoconhecimento é maravilhoso. Quanto mais você se conhecer, menos propenso você está a, por exemplo, a aceitar qualquer coisa, né? Tem pessoas que falam, como você é burro, como você é burro, como você é burro. A criança cresce acreditando que ela é burra, né? E aí fica um adolescente achando que ele não é capaz de nada, que ele não presta para nada, que tudo que ele fala é bobeira, e não é nada disso. Não é nada disso. Pelo contrário, a pessoa tem um potencial imenso, né? Então, quer dizer, como você se apercebe dentro do mundo, certo? Autoconhecimento é tudo de bom, gente. E sim, é uma maneira de tratar o suicídio também. Então, se você é uma pessoa que é observadora, se você é uma pessoa que gosta de escutar, se você é uma pessoa que gosta de sentir o seu colega, consegue observar o seu colega e perceber quando ele está bem e não está bem, então é um bom motivo para ajudar, para ser mais acessível. O embate acontece quando as pessoas vivem só na vida virtual, né? Então não sabe mais nem ter abraço, não consegue se abraçar. Qual foi a última pessoa que você abraçou hoje, por exemplo, né? As pessoas não se abraçam mais. A minha mãe. Isso é muito bom. E os seus colegas, Arthur? Quando você pode conviver com eles, você abraça eles? Ah, depende, né? É que, tipo... Deve pegar meio mal, né? Tem aquela coisa, né, mano? Tem gente que não gosta de um abracinho. Então, a pele tem muito significado, né? Um abraço carinhoso, um abraço de amigo, toca aqui, é importante, né? As meninas são mais tranquilas em relação a isso, beijinho, beijinho e tal, né? Mas esse tipo de comunicação tá acabando. As pessoas não estão se comunicando mais. É difícil, mãe abraça pai, mãe abraça filho, pai abraça mãe. Esse tipo de abraço e beijo, por exemplo, assim, eu não sei, você convive com o seu pai? Arthur, você convive com o seu pai? Ah, sim, convivo, graças a Deus. Você abraçou ele hoje? Não por causa que ele já tinha ido trabalhar, mas quando ele volta, geralmente sim. Isso é ótimo, isso é ótimo. É um exercício contínuo, tá? É muito bom fazer isso. Sim. É muito bacana fazer isso. O toque, o conhecimento, saber com quem você pode contar, perceber como você está se comunicando com o mundo e como você está tendo essa percepção do mundo em você. Isso é muito importante. Quando nós falamos de suicídio, de vontade de perda, de você não ter sentido para mais nada, a vida ficou cinza, nada mais me alegra, nada mais me ajuda, então é uma hora de buscar ajuda. Se alguém que está próximo percebeu que a pessoa mudou muito o comportamento dela, ela não tem mais vontade para nada, tem que procurar uma avaliação de profissionais, né? Não quero ir em psicólogo, não quero ir em psiquiatra. Liga para o CVV, conversa um pouco, são pessoas treinadas para isso. Isso é importante para vocês, porque o índice o suicídio, gente, acontece desde a criança até o adulto. Hoje, acontece mais, principalmente em idosos também, acontece muito suicídio, né? E essa pandemia está trazendo muita solidão, muito medo de tudo. Então, as pessoas estão ficando desprovidas daquele pouco que elas tinham. Então, está passando um processo muito delicado, muito delicado. E nós precisamos de pessoas jovens como vocês, conscientes de si, com conhecimento embasado em ciência, para ajudar essas pessoas, ou mesmo buscar uma ajuda, né? Oi, Eliana, como que a gente pode fazer para ajudar uma pessoa que está querendo se corta todinho, fala em se matar o tempo todo? O que a gente fala para essa pessoa? Tem muita escola hoje. Então, qual a idade da pessoa, né? Porque é um adolescente. Então, adolescente tem a moda da automutilação, né? Geralmente ocorre nos pulsos, né? Tira
Bom, não vou falar como eles fazem isso, mas por que eles fazem isso, né? A automutilação é aquilo que eles também não sabem lidar. Então, eu não me gosto, eu estou com raiva, então toda a expressividade de sentimento ele busca na pele, né? É um processo bem delicado. O ideal é procurar ajuda profissional, porque, assim, não é o que a gente pode falar para a pessoa, mas o que a pessoa tem para falar para nós, e o quanto ela está confortável em falar com a gente. Porque quando você tem que pensar da seguinte maneira, olha só, uma coisa é você querer falar comigo, outra coisa é eu aceitar o que você fala. Então, a pessoa está aberta para falar, o quanto você consegue criar esse ambiente facilitador para a pessoa falar, né? Às vezes a pessoa está com o filho debaixo do nariz, né? O filho está se automutilando, não consegue lidar com alguma situação da vida dele, está tudo muito confuso, então ele se automutila. São várias causas, não tem uma causa só, entende? Não tem uma causa só. É difícil falar, é por causa disso. A gente nunca fecha diagnóstico, a gente levanta hipótese diagnóstica, porque a pessoa está dentro de um conflito interno. Se o conflito é dela, a gente tem que entender qual é esse conflito. E a maneira como ela se expressa para o mundo é automutilação, entende? Então, você acha que se ele falar já é um alívio, já ajuda? Ajuda. Deixar ele falar. Com certeza. Com certeza. Todo balde que enche, transborda. O importante é você sempre esvaziar o balde. A pessoa tem que querer. Aí, o que acontece? Cria um ambiente facilitador para a pessoa falar, né? Por exemplo, assim, uma mãe que toda vez que o filho acessa ela, fala assim, filho, agora não, agora eu estou ocupada, agora não dá, agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer aquilo, né? Quando ele está confortável, quando ele precisar falar mesmo, minha mãe nunca tem tempo, ela está sempre ocupada, já desisti. Isso é em relacionamento de casal, isso é entre pai e filho, isso é entre colegas, isso é muito comum. Tá certo, Rosimeire? Não sei se eu consegui... Perfeito. Tá ótimo, perfeito. Eu estou preocupada que o pessoal está tendo compromisso, às vezes tem que sair, né? E eu não quero falar muito, eu falo muito, mas eu quero agradecer a oportunidade. Olha, gente, falar de psicologia e falar do ser humano é muito complexo, né? Eu queria muito, assim, que todo mundo entendesse esse universo da psicologia, porque um título como suicídio é uma coisa séria, mas o suicídio acontece quando a pessoa já gritou por todos os lados, de todas as maneiras, as pessoas muitas vezes não escutaram, não souberam fazer a interpretação dessa comunicação dela. Então, se você sabe se comunicar, se você sabe ser um bom leitor de gestos, de atitudes, se perceber, conhecer a pessoa no sentido de sentir a outra pessoa, boa coisa é. Então, lembre sempre, como o Rubens Alves disse, né? A gente precisa fazer um curso de escutatória, saber escutar o outro e proporcionar essa fala para o outro. Olha, eu quero agradecer de vocês estarem aqui, né? Obrigada pela oportunidade, Alê, né? A diretora também. Eu quero agradecer a diretora Giane também pela oportunidade. Quem sabe depois dessa pandemia a gente pode fazer uma roda de conversa mesmo, ao Vive a Cores, né? Sim, eu tô... Eliana, Portela, você é da Vila Industrial ou é uma coincidência? Não, menina, esse nome de escola de samba, sabe, é uma herança da minha mãe, né? Não, mas... Aqui em Mogi tem uma família chamada Portela, né? Na Vila Industrial, onde eu fui criada, era uma família muito conhecida, eles eram donos de uma transportadora, e a gente estuda com pessoas que também têm igual o seu sobrenome, por isso que foi... a família Portela é muito grande, né? Eu sou aqui de Arujá, eu não sou de Mogi, né? Eu sou aqui de Arujá. Bom, mas eu quero agradecer muito pelo carinho. É assim, né? A gente tenta o máximo que a gente pode ir permeando, assim, mas ainda às vezes pode ser que eu tenha deixado algumas coisas um pouco a desejar, né? Então, eu quero agradecer todo mundo, viu? A escola tem um projeto, que é o Método de Melhorias de Convivências, até inclusive a minha vice, ela está aqui na live também, ela que faz todo esse intercâmbio desse projeto, e com certeza, assim que a gente voltar para o ano que vem, no presencial, será um prazer muito grande contar com você. Apesar de você morar em Arujá, é meio longinho até a escola, mas será um grande prazer dentro da sua disponibilidade
estar vindo conhecer a nossa comunidade, uma escola boa. Nossos alunos, eles são selecionados, nossos alunos, eles têm... não que nós vamos ser, assim, preconceituosos com os demais, mas quem está na escola de ensino integral tem um compromisso diferenciado. Até nós, professores, também fazemos esse compromisso de uma outra forma. Os nossos alunos, eles são preparados para o século XXI, né? Nossa filosofia, ela traz um aluno solidário, um aluno com uma educação de qualidade. A questão da solidariedade é muito grande e o protagonismo também. Por isso que você vê o Arthur, a Tiffany, ela faz trabalhos excelentes. Nós descobrimos nessa pandemia, a Tiffany como uma oradora, ela faz, eu não sei falar direito, mas acho que é podcast. Ela faz muito, né? A gente sempre divulga no nosso Facebook, são trabalhos excelentes. Redescobrimos a educação, redescobrimos alguns alunos, e é claro que nem todos a gente consegue atingir com a mesma coerência, com a mesma capacidade. Tem aqueles que têm maior facilidade. E é esse que nós precisamos mais. E são esses que no remoto nós estamos com maior dificuldade de atingir. Por isso que quando voltarmos ao presencial, sua palestra, suas palavras, a sua coerência, o seu jeito de falar, é uma pessoa que a gente vê, né? Você viu, eles ficaram quietinhos, eles ficaram prestando atenção. Até demais. Assunto... Até demais. É estranho. É porque é muito estranho. O assunto foi muito bom. O assunto foi dentro daquilo que vivencia-se hoje na sociedade, nessa sociedade tão tecnológica, né? Essa sociedade que a comunicação, como a Tedesco mesmo, ela sempre... O Tedesco, que ele é homem, né? Juan Tedesco, ele sempre fala da questão da comunicação, fala da questão da tecnologia, e ao invés de nós termos uma participação, tornando as pessoas mais próximas, então, a questão da depressão é muito marcante. Muito obrigada. Eu quero agradecer muito a oportunidade e falar que sim, prontamente vou, não tem problema, nada que um carro não resolva isso, porque eu acho que a interação é mais legal, né? Eu quero conhecer o Arthur, a Tiffany, o Felipe, todos eles, para a gente conversar. Hoje, eventualmente, foi sobre o suicídio, um assunto que nem todo mundo tem muita facilidade de lidar com esse assunto, às vezes passaram por experiência traumática, não querem falar, totalmente compreensível, mas, assim, qualquer tema que vocês se colocarem a falar, vamos falar, bora discutir isso aí, que eu acho que é muito importante. Essa meninada tem muita opinião, sabem muito das coisas, mas às vezes não sabem se expressar e acho que não é necessário se expressar, e pelo contrário, a ideia é falar, você é importante sim, a sua opinião agrega sim, e vamos, bora conversar. Muito obrigada pela oportunidade, Violê. Obrigada a nós. Eu fico muito feliz que você aceitou o meu convite, agendou lá, reorganizou seus pacientes, muita gratidão mesmo, Eliana. A gente passou aí um tempo junto, né, sofrendo no mestrado, aí somos muito amigas, mas estamos aí, né, sobrevivemos e queremos trazer uma sociedade diferente, né, mostrar para os alunos que é importante se expressar, que é importante se conhecer, e nada como um profissional da área para estar esclarecendo melhor esse assunto para eles, né. Como a Jani estava falando, nossos alunos, eles têm, sim, aulas de projetos de vida, tem alguns outros projetos que entram mais nessa parte emocional, mas a importância de um profissional formado para estar falando para eles faz toda a diferença, né? Então, assim, muita gratidão mesmo. E aí, vamos ver se a gente consegue mais uma live aí antes, né? Até mais para frente, daqui um mesinho aí, a gente faz uma nova... Nossa, olha, muita gratidão. Eu acho que o melhor de tudo é contribuir. Eu acho que a melhor paga de um profissional é ver um crescimento, uma mudança de pensamento, de comportamento, as pessoas sendo mais assertivas e mais humanas. Nós precisamos de humanização, né? E é isso que a gente luta sempre dentro dos consultórios de psicologia. Vamos buscar a humanização, que nós precisamos de pessoas mais humanas. Na faculdade onde eu trabalho, que é a Faculdade de Itaquá, nós estamos tentando abrir um curso de pedagogia quântica, que seria a pedagogia da humanização, que é justamente isso, trabalhar com essas questões da energia, porque hoje a gente não vê o outro mais com o olhar humano. Isso é que é o grande problema. A tecnologia, às vezes, acaba deixando você fria, né? Sem. E talvez o Covid veio também para mudar essa situação, porque
Eu fiquei uma semana na UTI, internada entre a vida e a morte, com essa bendita desse Covid aí, né? Nossa! Aí em Arujá também, grandes amigos, o Amin, o Amir, eu não sei se você conhece o pessoal do Areião Rimã. Hoje ele tem, na realidade, algumas casas um vende carro, outro vende. Também estava tudo na UTI, o pai dele morreu recentemente, não sei se foi proveniente do Covid, mas o Amir ficou entre a vida e a morte, ele ficou mais tempo do que eu na UTI. A gente acabou entrando quase todo mundo junto, nós não temos contatos, é que eu sou o pessoal daí de Arujá que eu vi, né, que a gente ficou sabendo que estava aí com o pessoal. O Covid, ele vem, ele mostra um outro lado da vida para todo mundo. Quem sobrevive ao Covid volta de uma forma diferente, com certeza. Porque voltar igual também não mereceu ter passado por tudo que passou. Giane, eu quero te conhecer, viu? Você é herói da resistência, né? Muito bem. Você tem uma grande missão, tem uma grande bagagem de histórias aí que eu quero conhecer, viu? Eu tive Covid também. Eu tive Covid e logo no começo de março, final de março, começo de abril, mas estou bem. Não ficou internada na UTI, né? Não passei pelo processo de internação. Eu tive perda de paladar, perda de olfato, né, dores, aquela coisa, dor de cabeça, o típico, mas eu não tive febre alta e nem o comprometimento respiratório. Então, eu curti minha quarentena em casa mesmo, isolada de tudo e de todos. Aí, estou bem agora. Olha, eu quero fazer um convite para você. No dia 18, sexta-feira, nossa escola vai estar fazendo uma atividade. Se você quiser participar, a gente vai mandar o link para você. Vai ser uma festa, uma retrospectiva, um flashback dos anos 60, 70, 80, 90 e 2000. Então, fica aí o convite para você. Muito obrigada pela sua participação. Que legal! Muito bom. Eu só quero falar uma coisa aí em relação à depressão. Você só consegue sair da depressão se você tiver o que foi? É que, na realidade, eu gosto muito das questões holísticas, né? E estas questões que me ajudaram a fortalecer e sair. E hoje eu tenho até, posso dizer que fiquei até com vergonha daquela época pela fraqueza, porque a gente se torna um pouquinho mais forte, né? Pelo menos no meu ponto de vista é esse. Mas você só sai da depressão se você ver sentido numa outra coisa que te traga para a vida novamente. Então, não entre nesse processo de depressão. É ruim demais. Evite realmente, como o Arthur falou, se poupe de questões que possam te levar a essa situação. Giane, parabéns pelo trabalho, parabéns por esses alunos, pela Alessandra, excelentes profissionais dentro da tua equipe, porque proporcionar a fala de um aluno, essa escuta cuidadosa é muito importante para eles, e eu acho que você só tem a enriquecer mesmo, e nós precisamos de jovens assim, dessa maneira, né? Felizes com a vida, porque quem está feliz com a vida não fica perturbando vida alheias, né? Então, quem está feliz com a sua vida vai ser feliz, né? E você tem proporcionado isso para eles. Obrigado pela oportunidade. Desculpa ter passado um pouco do tempo. E a Alessandra, eu falei para a Alessandra, eu falo pra caramba. Mas ela quis arriscar, Tá né? tudo certo. Mas, Obrigada, olha, Violeta. viu? Obrigada. Estamos aí, porque precisar de parceria, estamos aí. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Beijo a todos, viu, pessoal? Um beijo. Obrigada, Eliana. De nada. Tchau. Boa tarde a todos. Obrigado. Tchau. Boa tarde. Até Obrigada. uma próxima. Até, Pedro. Obrigado a todos aí pela participação. Obrigado, Alê, e o pessoal aí da área estão de parabéns. Obrigada, Pedro. Obrigada. Tchau, gente. Até mais. Tchau.